Beleza. Estão vendo minha tela? Sim. Tranquilo. Bom, o tema de hoje, ele é uma preparação para o material desse mês que a gente vai observar, tá? E por que eu não coloquei o tema de hoje na apostila? Porque simplesmente não há muitas questões, na parte de história, pelo menos, né? Que falem sobre esse assunto, né? A mesma coisa, por exemplo, se a gente observar o tema Revoluções Inglesas, né? Revoluções Inglesas é um tema que não cai nas provas, mas é um tema de importância para a gente poder entender o desdobramento do que acontece no século XVII. Então, essa aula não está na apostila porque as provas, na parte de história, as provas não cobram muito, tá? Na verdade, não cobram. Geralmente cai isso aqui em geografia, tá? Mas é uma aula importante para a gente usar como fio condutor para as próximas duas aulas. Eu vou espirrar aqui só um segundo, fiquem tranquilos, não é Covid. Eu não vou espirrar, só porque eu falei. Então, o que a gente vai ver esse mês? A gente vai ver a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou seja, a gente vai ver o processo de mudança de um mundo que estava acostumado àquele tripé monarquia, religião e tradição, para um mundo contemporâneo alicerçado em outros valores, tá? Um mundo que vai cada vez mais solicitar por participação política de novos agentes sociais. É um mundo que, a partir do século XVIII, começa a se ver inserido numa outra estrutura econômica, porque a partir do século XVIII o capitalismo ele toma forma de capitalismo industrial, e é um mundo onde a tradição vai dando espaço à modernidade. Tá? E, sem sombra de dúvidas, o grande turnover nisso aí é a Revolução Industrial, porque ela vai ser o funil pela qual a Idade Moderna vai escoar, resultando na Idade Contemporânea. E a Revolução Industrial, ao mudar o modo como o capital e o trabalho se relacionam, vai mudar também toda a dinâmica social. Então, de novo, não tem esse assunto na apostila, embora ele seja importante, porque as provas de história dos vestibulares não costumam cobrar. Quem cobra isso é geografia, tá? Mas ainda assim inserir esse tema na aula de hoje para a gente entender melhor o que vai acontecer nas próximas aulas, porque nas próximas aulas a gente vai estudar Iluminismo, Revolução Francesa e a transição de um Brasil colônia para um Brasil independente e separado de Portugal, tá? Então, primeiro ponto, quando a gente fala Revolução Industrial, a gente está falando de um momento de transição, porque lembre-se sempre que revolução é qualquer quebra de paradigma, tá? Nesse caso, a Revolução Industrial é uma quebra de paradigma onde a gente tem a passagem da manufatura para a indústria mecânica e que gera mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Ou seja, até o século XVIII, a produção ela era manufatureira. Desculpa. Não que você não tivesse máquinas nos processos. Se a gente entender como máquina qualquer ferramenta que potencialize o processo de produção, você vê aqui nos engenhos do Brasil do século XVII, você tinha aquelas estruturas, aqueles parafusos de madeira, só que eram movimentados a tração animal, né? Então, todo o maquinário utilizado até o século XVIII, ele não se movimentava sem a interferência do homem, né? Então, isso faz com que a produção até o século XVIII, ela dependesse sempre das mãos de uma pessoa. O que automaticamente nos leva a entender que a velocidade da produção do homem até o século XVIII era muito menor do que a velocidade que a gente vai observar a partir do século XVIII.
pelo simples fato de que essa indústria mecânica que vai ser introduzida primeiro na Inglaterra, depois em outros países, ela vai fazer com que as máquinas operem sem necessariamente a mão do homem. Claro que sempre vai ter um cara para alimentar as máquinas com carvão, mas a operação em si, ela vai acontecer de maneira independente à ação humana, né? E isso, como eu botei aqui no texto, muda radicalmente a forma como se relacionam capital e trabalho no mundo, tá? A Revolução Industrial, como a maior parte das revoluções, ela não acontece em um só lugar no mesmo tempo, ao mesmo tempo, tá? Até hoje, se a gente observar no mundo, há países que não fizeram a sua Revolução Industrial. Você pega, por exemplo, sei lá, o Iêmen, no Oriente Médio, países africanos sem qualquer infraestrutura que foram destruídos pela guerra, enfim. Você tem uma série de pequenos países hoje no mundo ainda que não fizeram uma passagem para a Revolução Industrial. São países dependentes da economia agrícola, enfim. O que nos faz entender que do século XVIII ao século XXI, nós já transcorremos aí mais de 300 anos. Então, a Revolução Industrial é um processo iniciado na Inglaterra e que acontece em vários países em tempos diferentes, tá? Então, começa na Inglaterra, depois Napoleão adota para a França esse modelo, a coisa se irradia para o resto da Europa, depois começa a ser exportado para as Américas, para a Ásia, por último na África, e é um processo que está em constante movimentação. Não é à toa que muitos geógrafos costumam afirmar que nós tivemos aí 3 revoluções industriais e estaríamos indo para a 4ª revolução industrial, né? O que a gente vai começar a estudar hoje é a primeira revolução industrial ou a primeira fase da revolução industrial, marcada pelo carvão e pelo ferro, pelo predomínio inglês e pela introdução das máquinas no processo produtivo. A segunda fase da Revolução Industrial seria aquela do século XIX, onde a gente já tem a utilização em larga escala das máquinas a vapor, da energia elétrica, do petróleo. A terceira fase seria a Revolução Técnico-Científico-Informacional, que acontece ali depois da Segunda Guerra Mundial. E a 4ª Revolução Industrial seria essa que a gente está vivendo agora, né? Com o advento da tecnologia, da robótica, o uso de inteligência artificial, machine learning e outras coisas, big data e várias outras coisas que fazem a indústria ser cada vez mais eficiente no processo produtivo. Então, Revolução Industrial, só para a gente fechar esse primeiro ponto, é um processo, ele começa na Inglaterra e ele não acontece ao mesmo tempo para todas as regiões. Dito isso, quando ela acontece, né, ou quando ela começa, ela nasce no século XVIII. Então, eu estou falando de 1700 e bolinha. Ou seja, a partir de 1701, a gente já começa a ter o século da Revolução Industrial. Tá? Muito embora tenha sido na segunda metade do século XVIII que a Revolução Industrial, de fato, atingiu seu ápice, ou começou o pico do ápice lá na Inglaterra. E é um processo que se expande pelo mundo somente no século XIX. Beleza? Primeira pergunta, então, quando foi a Revolução Industrial? Segunda pergunta, onde foi? Né? Então, ela começa na Inglaterra e depois, no século XIX, outros países vão aderindo a esse modelo introduzido pelos ingleses. Tá? Então, aqui respondemos o que foi a Revolução Industrial, ou seja, a passagem da manufatura à indústria mecânica, que promove mudanças na estrutura da sociedade. Começa no século XVIII, se expande pelo mundo no século XIX e tem como pioneira a Inglaterra. Tá? Como características gerais da Revolução Industrial, nós temos, primeiro, surgimento das fábricas. Segunda característica, produção em série. Terceira característica, trabalho assalariado. E esses 3 pontos aqui, eles nos fazem visualizar a mudança brusca que foi a Revolução Industrial quando a gente compara com o que acontecia antes, tá? Por exemplo, na Idade Média, um camponês que trabalhasse num manso servil,
que era aquele pedaço de terra dado pelo servo, dado pelo senhor ao servo, um camponês que trabalhasse ali, ele não detinha a propriedade da terra, mas ele detinha a posse. E ele também detinha o fruto do seu trabalho. Então a terra estava com ele, a produção era dele, e o dinheiro arrecadado com a venda da sua produção ficava com ele. Ou seja, até o século XVIII, um indivíduo ele poderia perfeitamente, os trabalhadores, de modo geral, camponeses, artesãos, eles costumavam ser donos de todo o processo produtivo, tá? Todos os elementos que faziam parte da produção. Ou, num termo mais econômico, eles eram donos dos meios de produção. O que a Revolução Industrial faz? Ela quebra essa lógica, porque a partir da Revolução Industrial, os trabalhadores, a força bruta empregada no trabalho, ela não será necessariamente dona dos meios de produção, tá? Essa é a mudança mais significativa que a Revolução Industrial empreendeu sobre a sociedade. Tranquilo até aqui? Respondam para mim. Tranquilo. Sim. Indo para um exemplo mais prático, tá? Minha avó mora numa cidade muito pequena, interior de Minas Gerais, cidade com 4 mil habitantes. E nessa época agora da pandemia, a minha avó especificamente, porque ela já está bem idosa, mas um tio meu, aliás, uma tia minha, na verdade, que sabe costurar, ela começou a receber encomendas para fazer máscaras de pano, né? Então, o que ela fazia? Ela comprava o pano, a matéria-prima era dela, ela fazia as máscaras e vendia para o consumidor final. Só que, obviamente, criou-se um mercado nesse momento, que é o mercado de máscaras. Vocês que, de repente, já deram alguma escapadinha na rua, vocês devem ter observado pessoas vendendo máscara nos sinais, nas calçadas, em lojas, enfim. O que aconteceu foi que, próximo à cidade dela, havia uma indústria têxtil que, obviamente, nesse cenário de crise com tudo fechado, eles pararam de fabricar calças, camisas, etc., e passaram a fabricar máscaras. Como eles eram uma indústria, eles compravam matéria-prima mais barata, porque eles compravam em larga escala, eles tinham máquinas, o que fazia com que a produção acontecesse em maior velocidade, e como eles produziam mais, eles conseguiam vender em escala. Então a máscara que eles faziam era muito mais barata do que a máscara que a minha avó fazia. Ou melhor, que a minha tia fazia. O que aconteceu foi que minha tia perdeu a capacidade competitiva, porque as máscaras dela, como eram artesanais, eram muito caras, eram muito mais caras. Do tipo, a dela custava R$10 e dessa loja, dessa fábrica que começou a vender naquela região, eles vendiam a máscara a R$3. Então, obviamente, que minha tia perdeu espaço nesse mercado. O que ela fez? Parou de produzir máquina e acabou arrumando emprego dentro dessa fábrica que fazia as máscaras. Então, no momento que ela vai para a fábrica, ela deixa de ser dona dos meios de produção e ela passa a fazer parte da massa de trabalhadores assalariados que vendem a sua força de trabalho para o dono da fábrica, certo? Ou seja, o que aconteceu nesse cenário dessa minha tia foi que ela foi o exemplo do que a Revolução Industrial fez no século XVIII em larga escala no mundo inteiro. A Revolução Industrial vai forçar, em muitos casos, pequenos produtores a abrirem mão da sua produção pela incapacidade de conseguirem competir com a grande produção, a produção vinda das fábricas. Então, a Revolução Industrial ela vai sacudir a relação entre capital e trabalho. De trabalhadores que detinham a posse dos meios de produção, a partir do século XVIII, cada vez mais eu tenho trabalhadores que apenas vendem sua força de trabalho para o dono das fábricas. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. Pergunta importante. Por que a Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial? Tá? Poderia ter acontecido em qualquer outro país, mas foi na Inglaterra.
que a Inglaterra tinha de tão diferente, tá? Primeiro ponto, quando a gente pensa em revolução industrial, a gente pensa em fábricas. Ou seja, uma estrutura que exige uma quantidade grande de capital. Porque, não sei se você já entrou em alguma fábrica na sua vida, mas uma fábrica é um grande espaço que reúne muitas máquinas e uma grande área de estoque. Então, fazer uma fábrica é algo que exige uma grande quantidade de capital. Tá? Para eu fazer uma revolução industrial, eu preciso ter uma quantidade muito grande de fábricas operando. Porque uma economia industrializada, ela se caracteriza quando a matriz econômica daquela sociedade é a fábrica e não mais a mão de obra artesanal. Ou seja, uma economia industrializada é quando a maioria total da produção vem das fábricas, das indústrias, e não da mão de obra artesanal do pequeno produtor. Beleza? Então, para fazer uma revolução industrial, a quantidade de capital empregado é muito grande. Então, de cara, a gente já imagina que apenas alguns países teriam condições, naquele momento, de fazer uma revolução industrial. A Inglaterra seria um desses países, a França seria outro, a Espanha, Portugal e talvez Holanda. Apenas esses 5 países teriam condições de fazer uma revolução industrial. Portugal, no século XVIII, está vivendo a economia mineradora. A gente viu na aula passada que mais de 5 milhões de toneladas deixaram o Brasil e foram para Portugal. A Espanha ainda tinha um grande império ultramarino e dominava mais da metade da América Latina. E, inclusive, tinha acesso às jazidas de ouro das Américas. A França, talvez dessas 5, era a mais comprometida financeiramente, não tinha tantas colônias assim, sua colônia mais importante era o Haiti, que plantava café, mas ainda assim a França se destacava com a venda de artigos de luxo. Tá? A Holanda estava numa excelente posição ali no século XVII, indo para o XVIII, porque ela monopolizava o açúcar mundial nas Antilhas. Fora isso, a Holanda tinha uma grande atividade bancária efervescente. Só que a Inglaterra reunia todas as condições necessárias para você fazer uma revolução industrial. Então, repare que fazer uma revolução industrial não é só ter dinheiro, mas é ter dinheiro e ter todos os outros pontos aqui. Então, o primeiro ponto, né, é ter capital disponível e uma burguesia que esteja disposta a pegar o seu dinheiro e investir nas fábricas. A Inglaterra tinha isso aqui. Segundo ponto, estímulo à liberdade econômica. Tá? Não sei se vocês lembram, mas naquela aula que a gente falou sobre revoluções inglesas, quando o Guilherme de Orange ele assume o trono na Inglaterra, ele assina a Bill of Rights, que limita o poder do rei e permite a liberdade econômica da Inglaterra. Isso dá à burguesia o cenário perfeito para investimento. Então, a Inglaterra tem esses 2 fatores aqui. Terceiro fator, mão de obra disponível. Por que a mão de obra disponível é importante para a Revolução Industrial? Alguém consegue me responder? Por que a mão de obra disponível é importante para a Revolução Industrial? Eu vou refazer a pergunta. Por que para fazer a Revolução Industrial eu tenho que ter muita mão de obra disponível? Porque maior vai ser a produção? Quase lá. Qual é o efeito que o excesso de mão de obra faz, o efeito positivo para a produção, e que faz da Inglaterra ser a pioneira, né? Ou seja, qual é o efeito que o excesso de mão de obra faz na economia? Excesso de mão de obra disponível. Quem consegue me responder essa? Qual o efeito que o excesso de mão de obra disponível faz na economia? Ninguém? Diminui o salário deles? Perfeito, perfeito.
O excesso de mão de obra disponível faz os salários depreciarem. É o que explica por que o valor de uma diarista é muito baixo quando comparado ao valor de um médico ou de um engenheiro. Se bem que engenheiro hoje também não está tão assim, mas quando a gente compara salários, a gente observa que os maiores salários no mercado são exatamente aqueles salários das carreiras onde não há uma oferta muito grande de mão de obra. Tá? E por que a Inglaterra tem excesso de mão de obra? Porque lá no século XV, século XVI, a Inglaterra foi criando uma política que a gente chama de política de cercamento. E, inclusive, depois isso virou lei na Inglaterra, e que consistia no seguinte: todas as propriedades coletivas que existiam na Inglaterra, abre parênteses, a monarquia inglesa separava alguns pedaços de terra para que as populações mais pobres pudessem ali plantar o seu sustento. Fecha parênteses. Então, a partir dos séculos XV, XVI, 16 e 17, a Inglaterra começa a criar os chamados cercamentos, que depois, como eu falei, virou lei. O que era isso? Essas terras públicas, chamadas de open fields ou common lands, né, terras comuns ou campos abertos, elas foram cercadas e passaram a receber a criação de ovelhas. Ou seja, as terras coletivas que eram públicas, elas foram apropriadas pelo Estado e privatizadas, passaram para o controle de grupos particulares e começaram a criar nessas terras a ovelha, enfim, para desenvolver um cultivo de lã na Inglaterra. E o que esses camponeses mais pobres fizeram? Como eles não tinham mais acesso a essa terra, eles começam a migrar para as grandes cidades, atrás de esmola, de abrigo, de alimento, de trabalho, talvez. Então você começa a ter na Inglaterra, lá no século XVI, um movimento de migração das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. A gente vai chamar isso de êxodo rural. Então, nas cidades, eu começo a ter um grande contingente de gente desocupada. Gente desocupada é mão de obra disponível em excesso. Mão de obra disponível em excesso é salário baixo. Quanto menor o salário, maior a margem de lucro do empresário, do dono da indústria. Isso, obviamente, a margem de lucro é o que vai atrair o capital inglês para ser aplicado nas fábricas. Vamos pegar, por exemplo, aí um latifundiário, um aristocrata inglês, que tivesse uma fortuna já acumulada ao longo da sua vida, ele agora ouve notícias de que, construindo fábricas nas cidades, ele poderia ter margens de lucro maiores. O que ele vai fazer? Ele vai continuar focado na agricultura ou vai migrar para a cidade? Ele vai migrar para a cidade. Não que ele abandone a agricultura, tá? Muitos são os casos de donos de fábricas que também são latifundiários, mas você vai ter uma migração desse dinheiro da área rural para a área urbana também. E quando o dinheiro aplicado é aplicado com vistas à reprodução, a gente chama isso de capital. Então, o que é capital? Capital é o dinheiro que pode ser replicado ou que foi replicado a partir de um investimento anterior. Então, capital e dinheiro são coisas diferentes, tá? Capital é um dinheiro que foi valorizado por um investimento feito. Então, o dinheiro que estava nas mãos da incipiente burguesia da Inglaterra, de latifundiários, ele começa a ser aplicado nas grandes cidades na construção de fábricas. E por que isso acontece? Porque há uma liberdade econômica, ou seja, os impostos não são tão altos, e eu tenho uma mão de obra disponível em excesso, que permite um custo menor de produção e uma margem de lucro maior. Esses três fatores são os mais importantes para explicar a Revolução Industrial, mas não são os únicos, porque, além disso, a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão e ferro. Com o ferro você faz as máquinas e com o carvão você as alimenta para que elas possam se movimentar. E um quinto fator, não menos importante, é o setor naval. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a gente falou de Revolução Puritana há 3 aulas atrás,
Eu mostrei para vocês que quando Oliver Cromwell assume o poder na Inglaterra, ele vai assinar os chamados Atos de Navegação, que é um conjunto de ordenações que obrigam as embarcações que chegam e saem da Inglaterra para comercializar, obrigam que essas embarcações tenham origem inglesa. Ou seja, qualquer país que fosse vender um produto para a Inglaterra tinha que contratar navios ingleses para fazer o transporte. E isso foi lá no século XVII. Então, no século XVIII, o setor naval inglês ele está muito forte, muito robusto. Automaticamente, agora a gente vai ligar um ponto ao outro, eu tenho matéria-prima que, junto com o que é comprada pelo capital disponível, investido em fábricas, porque eu vou ter boas margens de lucro, onde eu tenho uma liberdade econômica ampla e uma mão de obra disponível em excesso. Tudo isso aqui, quando a gente soma, a gente chega num grau de produtividade muito grande em relação ao século anterior. E uma produção grande vai exigir uma velocidade de escoamento também muito grande. E o fato da Inglaterra ser uma ilha e ter um setor naval desenvolvido vai permitir que a marinha inglesa, a marinha comercial inglesa, ela consiga escoar essa produção para outros países, para outros lugares. Então, esses são os fatores que explicam por que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. E aí eu quero perguntar para vocês, queria que nesse momento todos vocês liberassem o microfone, porque eu vou perguntar item a item, quero que vocês respondam para mim, tá? Liberem o microfone todos vocês, por favor. Foi? Uhum. Vamos lá. Espanha, Portugal, França e Holanda. Esses 4 países tinham uma incipiente burguesia e capital disponível? Sim. Esses países têm. Portugal e Espanha nem têm ainda uma burguesia forte, mas Holanda e França podem ter sim. Liberdade econômica. Holanda, Espanha, Portugal e França. Qual desses 4 países tinha nessa época liberdade econômica? Espanha, Portugal, Holanda e França. Qual desses 4 países na época tinha liberdade econômica? Portugal, Espanha, Holanda e França. Qual desses 4 tinha liberdade econômica? Liberdade econômica a gente entende como um Estado que ele cobra menos impostos, ele enche menos o saco do futuro capitalista. Qual desses 4 países tinha? Bom, ninguém vai responder, então desliga os microfones. Deixa que eu continuo daqui. Desses 4 países, apenas a Holanda tinha liberdade econômica. Portugal, a gente viu na semana passada, cobrava muitos impostos. Aqui no Brasil, por exemplo, você tinha o quinto, a finta, a derrama, a captação. A Espanha também cobrava muito imposto nessa época. A França nem se fala, né? A gente vai observar na aula que vem que um dos motivos pelos quais acontece a Revolução Francesa é o excesso de impostos sobre a sociedade. Então, desses 4, apenas um tem liberdade econômica. Mão de obra disponível em excesso. Quem tinha? Portugal, Espanha e França. A Holanda não tinha essa mão de obra disponível em excesso. Reservas de matéria-prima, carvão e ferro. Só quem tinha desses 4 que eu falei era a França. Setor naval impulsionado, apenas a Espanha. Então, o que a gente observa disso que eu fiz aqui? O único país que tinha esses 5 itens ao mesmo tempo era a Inglaterra. A França tinha capital disponível e tinha lá uma burguesia bacana, mas não tinha liberdade econômica, tinha mão de obra disponível, tinha reserva de matéria-prima, mas não tinha um setor naval impulsionado. A Holanda tinha o primeiro item, tinha o segundo, mas não tinha nenhum dos 3 abaixo. Aliás, o último até tinha, mas não tinha todos. Portugal tinha muito porcamente o primeiro item, não tinha o segundo, tinha o terceiro, não tinha o quarto e não tinha o quinto. Espanha, quase a mesma coisa que Portugal.
Então, o único país que vai ter esses 5 itens ao mesmo tempo é a Inglaterra. Então, isso nos ajuda a entender por que a Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial. Entenderam até aqui? Agora sim, respondo, pelo amor de Deus. Sim ou não? Entenderam? Sim. Sim. Beleza, show. E qual o primeiro fator primeiro setor, aliás, que nós vamos observar na Revolução Industrial inglesa? É o setor têxtil, tá? A Revolução Industrial da Inglaterra começa a partir da produção de artigos têxteis, tá? E por que isso? Porque era a maior demanda daquele momento. Tirando a demanda por alimentos, a segunda maior demanda era por roupa, né? E na época rolava uma certa disputa, porque a França tinha praticamente o monopólio de roupas para as elites, né? E a Inglaterra, no momento que ela começa a utilizar maquinário, a Inglaterra vai produzir roupas em uma velocidade maior e com uma precisão maior também. Então, é no setor têxtil que nós vamos ter o desenvolvimento das primeiras máquinas da Revolução Industrial. E, obviamente, não dá para a gente não falar do chamado tear. A tear é aquela máquina, geralmente, você hoje não vê mais no Brasil, talvez no interior de Minas, interior do Nordeste, interior ali do Centro-Oeste, você talvez ainda veja em algumas casas de famílias e tal, um tear de madeira. Minha avó, por exemplo, essa mesma que eu falei no começo, ela tem um tear de madeira até hoje. E o tear te faz produzir roupa com uma precisão bem interessante, né? Claro que nem se compara com as máquinas de hoje em dia, mas comparado com fazer uma roupa à mão, o tear de madeira, quando foi inventado, ele dava uma grande vantagem para quem produzia, né? E a Jenny foi o primeiro tear mecânico desenvolvido ali para a Inglaterra no século XVIII, né? Ela foi feita em 1764. Então, já estou na segunda metade do século XVIII. A Inglaterra começou a introduzir isso aqui no processo produtivo. E como a matéria-prima também era da Inglaterra, porque vinha das colônias do sul da América do Norte, o que corresponde hoje ao sul dos Estados Unidos, então o processo produtivo ficava muito barato. Então eu tinha algodão barato vindo das colônias e eu tenho uma máquina que produz uma velocidade grande. Putz, você soma esses dois fatores e o teu custo de produção ele vai ficar muito pequeno, tá? Obviamente, se eu tenho uma máquina que produz mais em menor tempo, a tendência é que os preços diminuam. E acontece aquilo que eu falei lá no começo da aula, que minha tia acabou sofrendo, né? O preço competitivo dela, aliás, o poder competitivo dela foi anulado no momento que começa a ter uma produção industrial de máscaras na região onde ela morava. E com esses preços mais embaixo, você conseguia, no caso da Inglaterra, escoar a produção têxtil, vender para o mercado interno e vender também para o mercado externo. Beleza? Em 1765, um ano depois da Jane ser inventada, o Richard Arkwright inventou a water frame, que era uma máquina hidráulica também usada na indústria têxtil, só que ela era muito mais rápida do que a Jenny, porque no caso da Jenny, o processo de pilotagem era manual. No caso da water frame, como era de base hidráulica, bastava um cara para alimentar a máquina com água, que o resto a máquina operava sozinha, né? Então, aqui agora eu tenho um trabalhador operando menos vezes para a máquina poder funcionar. Então, menos interferência humana, mais autonomia para a máquina, maior produtividade, tá? Em 1779, o Samuel Crompton ele cria uma máquina que vai fabricar fios resistentes e finos para tecidos leves.
Então o cara começa a colocar máquinas para produzirem, por exemplo, roupas de seda, né? Então aquilo que você lá no Oriente comprava um valor absurdo porque era feito à mão, você começa agora a comprar seda, matéria bruta, leva para a Inglaterra e lá você transforma em roupa num curto espaço de tempo, né? E reparem como essa máquina é mais engenhosa do que a Warframe e do que a Jenny, né? Então, o bagulho está ficando cada vez mais sério, né? E aí, no finalzinho do século XVIII para o século XIX, o James Watt ele inventa a máquina a vapor, né? Foi, sem sombra de dúvidas, a invenção mais importante da Revolução Industrial, porque tudo passou a ser feito depois, no século XIX. Tem que passar uma moto aqui agora. Tudo passou a ser feito a partir do século XIX na base do vapor, né? Então, desde as máquinas que eram usadas nas fábricas até navios e trens. Então, a descoberta das máquinas a vapor, a invenção, na verdade, das máquinas a vapor, deu um outro rumo para a Revolução Industrial, né? E, obviamente, quando você chega ali na virada do século XVIII para o XIX, a Inglaterra está concentrando uma grande quantidade de dinheiro que vai virar capital, porque os caras começam a comprar essas máquinas e começam a botar essas máquinas para operar e aumentar a produção de uma forma absurda. Então, antes, um alfinete que o cara levava um dia para fazer, agora você fazia 10 alfinetes em 1 hora. Então, você aumenta a produção, faz ela acontecer de modo mais rápido, ganha escala, vende isso, retorna o investimento, reinveste, e você vai multiplicando esse capital que você gerou, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a Revolução Industrial ela vai modificando a relação entre capital e trabalho, né? E como consequências, né, nós temos 4 itens que eu sempre destaco. Primeiro, processo de urbanização. Porque a cidade, ela começa a ser um local interessante para mim. Se eu fosse um capitalista, ou seja, um cara que detém capital para investimento, a cidade é um local interessante porque ali eu posso investir meu dinheiro em fábrica e transformá-lo em capital, ao conseguir replicar a minha produção. Mas para o trabalhador, a cidade também começava a ser um local interessante, porque na cidade ele encontrava trabalho. Tudo bem que é um trabalho de merda, precário, mas ele encontra trabalho. Tá? Segundo item, desenvolvimento tecnológico. Geralmente, professores de história costumam demonizar a Revolução Industrial pela questão trabalhista. Eu também gosto de observar o outro lado da coisa, que foi o desenvolvimento tecnológico acentuado. Então, num espaço de 100 anos, ali do final do século XVIII até o final do século XIX, a humanidade inventou um monte de coisa que foi facilitando o dia a dia. Então, a questão das máquinas a vapor, né? No século XIX, eles inventam o ferro a vapor. Cara, isso liberta o homem, né? Porque isso te dá tempo, né? Porque antes os processos eram muito lentos, muito complicados. Agora, você passa uma roupa num tempo menor. Agora, final do século XIX, você vai ter o fogão, você cozinha em menos tempo. Então, você começa a ter uma série de inovações tecnológicas que vão reduzir o tempo que a gente levava para fazer as coisas. Isso é importante para cacete, porque isso liberta o homem e dá a ele o ócio criativo. Claro que eu não estou me referindo ao trabalhador da fábrica que fica 10 horas apertando parafuso. Mas o cara que, de repente, trabalhava na fábrica controlando os trabalhadores, esse cara ele vai gastar menos tempo em casa, fazendo certas funções. As mulheres, eu estou numa sociedade que é misógina, as mulheres cuidavam do lar, elas vão ter mais tempo sobrando, porque elas vão levar menos tempo para passar roupa, para cozinhar, etc. Então, de modo geral, essas inovações tecnológicas vão liberando a humanidade de certos afazeres, vão consumindo menos tempo para fazer certas coisas, e quando você gasta menos tempo fazendo uma função, sobra mais tempo para outra coisa.
E, obviamente, quando você soma o tempo total que sobrou para uma sociedade inteira, você observa que agora tinha tempo para pensar. E pensando, você desenvolvia novas tecnologias. Esse processo nunca mais teve fim, né? A terceira mudança, a terceira consequência da Revolução Industrial é o que a gente chama de divisão do trabalho. O que era isso? Minha avó, na cidade dela, quando faz as máscaras, ela pega a matéria-prima, ela coloca na máquina, ela produz, ela pega a produção final, ela embala, ela coloca alguém para vender. Ela está presente em todas as etapas produtivas. O que a Revolução Industrial faz? Ela divide as pessoas por áreas, porque dessa forma o processo produtivo ele vai ficar melhor, vai ficar mais ágil, porque, vamos supor, sei lá, uma fábrica de azeitona sem caroço. Antes da Revolução Industrial, tinha um cara que pegava azeitona, um cara que botava na conserva, depois no pote, aí o cara que tampava, um cara fazia tudo isso. Só que não necessariamente o cara que colocava na conserva, ele fazia numa mesma velocidade do cara que botava no pote e tampava. Então, o que as fábricas começam a fazer? Começam a detectar a capacidade dos indivíduos de fazer as funções e alocavam esses caras de acordo com o seu desempenho. Então, o cara que conseguia apertar o parafuso mais rápido, ele ficava fazendo apenas isso. O cara que conseguia fazer, sei lá, uma porca, ele ficava só fazendo isso. Então, você divide o trabalhador, coloca o cara para fazer apenas uma função, e às vezes ele nem sabe qual é o produto final do seu trabalho, porque às vezes ele fica o dia inteiro apertando o parafuso, ele não sabe se é para uma arma ou para uma máquina. Mas com isso você ganha uma eficiência do tempo, porque você utiliza uma pessoa para fazer apenas uma função, e geralmente essa função é feita pela pessoa mais apta a fazer aquilo, tá? Obviamente que esse cara fazendo a mesma função o dia inteiro, você vai gerar estresse, desgaste físico, cansaço, lesões. E no espaço onde eu tenho, do lado de fora das fábricas, um excesso de mão de obra disponível, esse trabalhador ele não pode se dar ao luxo de não trabalhar. Porque se ele não quiser trabalhar, tem 10 mil pessoas que podem fazer isso. E por conta dessa conjuntura, os trabalhadores eles acabam se submetendo a condições desumanas no espaço de trabalho, né? Que é o que eu botei aqui como sendo precariedade das condições nas fábricas. Então, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela gera dois efeitos. Primeiro, um processo de urbanização, ou seja, 50% mais um da sociedade inglesa vai cada vez mais indo morar nas cidades, tá? Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool, são cidades que crescem absurdamente nessa época, tá? Ao mesmo tempo, tem um grande desenvolvimento tecnológico que reduz o nosso tempo de fazer coisas. Terceiro ponto, eu tenho uma divisão social do trabalho, tá? Então, cada vez mais eu tenho pessoas que vão fazer funções específicas e dentro das fábricas as condições elas não serão muito boas, tá? O que obviamente faz a gente entender por que os trabalhadores vão se organizar, né? Chega um certo momento, começo do século XIX, que já depois aí de 10, 20, 30, 40 anos de vida insalubre nas fábricas, os operários eles começam a se organizar para fazer reivindicações. E geralmente as provas, quando falam de Revolução Industrial, elas falam de dois movimentos. O movimento ludista, que acho que a imagem é autoexplicativa, né? Eram trabalhadores que destruíam as máquinas nas fábricas, faziam revoltas nas fábricas e acabavam com as máquinas. Esse é um movimento que nasce ali em 1811, tá? E não foi, eu destaquei aqui que não foi um movimento de operários das fábricas, mas de artesãos qualificados. Então, quem quebra não é o cara que está na linha de montagem apertando parafuso. Quem quebra as máquinas nesse movimento são os artesãos que, do lado de fora das fábricas, perderam espaço com o avanço da maquinização da produção.
É como se a minha avó, que é uma artesã que fazia máscaras, fosse até a fábrica e começasse a quebrar as máquinas, porque ela perdeu espaço para a maquinização da produção. Beleza? Cuidado para não confundir isso aqui, porque não é o operário que está ali dentro que quebra a máquina. Esse cara não é maluco. Quem quebra é o cara que está de fora. É o artesão que, de repente, fazia alfinete artesanal e agora não faz mais, porque as máquinas são muito mais eficientes, tá? Obviamente que um movimento desse, violento, ele vai ser reprimido da mesma medida. E também dá para a gente entender que não foi um movimento que perdurou muito no tempo e no espaço. Em 1838, né, ou seja, 20 anos depois, surge um outro movimento social de trabalhadores, um pouco mais articulado, que é o que a gente vai chamar de cartismo. É um movimento que foi liderado pela Associação dos Operários na Inglaterra, foi liderado por esses dois caras, tá? O Fergus O'Connor e o William Lovett, e eles eles redigem um documento que pede uma série de coisas, como, por exemplo, o sufrágio universal, né? Porque na época o voto na Inglaterra era censitário, ou seja, só podia votar quem tivesse renda. Eles pedem voto secreto, melhoria nas condições e jornadas de trabalho, eles pediam o fim do trabalho feminino, o fim do trabalho infantil nas fábricas e por aí vai. Então, o cartismo, a princípio, não foi a reivindicação dos cartistas, ela não foi atendida pelo parlamento britânico. Mas depois, na segunda metade do século XIX, algumas ações foram sendo tomadas, tá? Então eu tenho, como decorrência da Revolução Industrial e dessa mudança da relação capital-trabalho, eu tenho movimentos sociais que começam a se articular defendendo as pautas dos trabalhadores. Então, primeiro eu falei dos ludistas, que eram artesãos, né, fora do espaço das fábricas, eram artesãos que estavam perdendo espaço por conta da Revolução Industrial, e eles resolvem então quebrar maquinários. Eu tenho os cartistas, que são operários mais articulados que resolvem protestar através da redação de cartas para o parlamento, e eu tenho ali, entre 1830 e 1870, eu tenho o surgimento das primeiras entidades de classe, né? Porque o ludismo e o cartismo são movimentos de revolta. E esses dois que eu coloquei na tela são organizações de trabalhadores, tá? São as chamadas trade unions e os sindicatos. São grandes organizações que articulam trabalhadores de uma mesma categoria ou de categorias diferentes e passam a lutar pelos direitos desses trabalhadores ou por um avanço no modo como esses caras são tratados dentro das fábricas, tá? Tanto que, em 1866, ocorre o primeiro Congresso Internacional das Organizações de Trabalhadores de vários países, tá? Dessa reunião aqui, vai nascer no século XIX ainda a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, repara que, se por um lado a Revolução Industrial, ela desenvolve tecnologias, ela urbaniza as cidades, por outro lado, ela agrava um pouco as tensões sociais e faz com que surjam movimentos sociais pleiteando certas transformações na Inglaterra. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Deixa eu só pegar uma água aqui, 2 segundos. Fiquem aí. Voltei. Então, o que a gente começa a observar? Que no momento que os trabalhadores de uma certa categoria se organizam mais e passam a ter agora organizações mais articuladas,
a gente começa a observar algumas mudanças na relação entre trabalhadores e o capital, tá? Eu fiz até uma cronologia aqui para vocês, para a gente entender alguns avanços nas relações trabalhistas na Inglaterra, que depois foram sendo aplicadas em outros países. 1833, o parlamento inglês aprova um limite para o trabalho das crianças, entre 10 e 13 anos a 48 horas semanais. É meio absurdo isso, né, cara? A gente imaginar que se você tem de 10 a 13 anos, você, entre aspas, só pode trabalhar no máximo 48 horas, né? Ah, Gustavo, e antes disso, não tinha limite. Então a criança ela podia ficar 72 horas por semana trabalhando sem problema. 1842, nas minas de carvão da Inglaterra, o parlamento vai proibir o trabalho infantil e o trabalho feminino, tá? Por que se utilizavam mulheres e crianças nas minas? Porque mulheres tinham uma estatura física menor, crianças também eram muito pequenas, né? E isso permitia você levar trabalhadores até pontos muito estreitos e apertados nas minas, né? Criança, então, era excelente para trabalhar em mina, porque você enfiava o moleque daquele em qualquer buraco, ele entrava de boa. Obviamente, depois ele acabava morrendo de complicações respiratórias, né, de tanto respirar aquela fuligem nas minas, e aí o parlamento vai proibir essa prática, tá? 1846, a Inglaterra ela vai retirar os impostos sobre cereais importados, né? O trigo, por exemplo, que era a base do pão, isso facilita. Retirar esses impostos ajuda um pouco os trabalhadores a suportarem a sua existência extremamente angustiante, né? 1847, a Inglaterra vai fixar a jornada de trabalho diária em, no máximo, 10 horas, tá? Então, 10 horas por dia, isso dá... lembrando que domingo, às vezes, apenas é que era respeitado, tá? Sábado não se descansava. Então, a gente está falando de 60 horas semanais de trabalho. Bem melhor do que as 72 horas que havia anteriormente, né? 1878 veio uma outra lei que limita o trabalho das mulheres a 56 horas e meia nas fábricas de algodão e a 60 horas nas outras fábricas. Ou seja, equipara o trabalho das mulheres ao trabalho do homem. Se a gente observar, tem uma distância aqui de 31 anos entre essa lei e essa, né? Ou seja, durante 31 anos, as mulheres elas trabalharam mais de 10 horas por dia e não tinha qualquer restrição a isso, tá? 1919, aí na Inglaterra você estabelece a jornada de 8 horas diárias, que aqui no Brasil essa lei só foi implementada no governo Vargas, ali a partir dos anos 30, tá? Então repara como demorou muito para que a relação entre capital e trabalho chegasse a configurações mínimas adequadas para os trabalhadores. É óbvio que tudo isso aqui acontece depois de muita luta desses movimentos e também muita negociação com o parlamento. Porque qual era a grande contrapartida dos movimentos operários? Era a greve. E na época não tem jeito. Parou de trabalhar, a produção vai parar. Por mais que sejam máquinas, alguém tem que alimentar as máquinas em algum momento do dia. Trabalhador cruzar os braços é prejuízo na certa para os proprietários das fábricas. Então, o instrumento de contrapartida que os trabalhadores tinham era fazer greve. Então, toda vez que tinha que reivindicar por alguma coisa, os caras iam lá fazer um greve e tal. Isso foi talvez um dos grandes agentes que permitem com que os trabalhadores consigam esses avanços em relação à legislação da época, tá? Um parênteses aqui. Gustavo, Oi, fala. você estava falando agora disso, né? E
Você falou antes também que as pessoas, quando elas basicamente descumpriam alguma coisa, elas eram mandadas embora porque tinha 10 milhões de pessoas para ocupar a vaga dela, certo? Isso. Então, porque, tipo, acontecia as greves, mesmo assim ainda foi uma coisa, tipo, um prejuízo para as fábricas, essas greves. Não era só, tipo, eles mandarem embora e botar outras pessoas para trabalhar? O problema é que, independente de quem eles colocassem para trabalhar nas fábricas, em algum momento essa pessoa ela se filiaria a um sindicato. Então, mesmo tendo um excesso de mão de obra do lado de fora das fábricas, quando esses trabalhadores virassem, quando esses desempregados virassem trabalhadores, eles acabariam orbitando alguma associação de trabalhadores, né? Então, essa regra, ela acabava não se aplicando nesses casos específicos de greve, né? É claro que, em muitos casos mesmo, as greves, elas terminavam com violência. Então, a polícia londrina, a polícia inglesa, de modo geral, baixava o sarrafo em grevistas e manifestantes. Então, a gente tem muitos casos, inclusive muitos filmes exploram isso, de greves que eram dispersadas pela polícia, né? Então, nesse caso específico da greve, não tinha muito o que ser feito pelo dono da fábrica, porque mesmo se ele quisesse demitir todos os funcionários que trabalhavam para ele, contratassem novos, esses novos daqui a pouco fariam parte de algum movimento organizado, né? Que é o que rolava na prática Entendi. muitas vezes, né? O cara mandava embora mesmo os grevistas lá, contratavam outro, mas daqui a um ano você tinha greve de novo, né? Bastava que esse trabalhador entrasse num platô, né, numa zona de equilíbrio, que aí ele começava a reivindicar por direitos, né? Porque no momento que o cara está desesperado lá de fora da fábrica, com criança passando fome em casa, ele quer trabalho. Então ele entrava na fábrica, trabalhava, mas depois do momento que estabilizava, né, que a família já não está mais passando fome, passa necessidade, mas não passa mais fome, aí o cara começa a reivindicar por mais, né? Tranquilo? Entendi. Show? E além das organizações de trabalhadores, nós vamos também ter um grupo de intelectuais, filósofos, é, recém-inventados sociólogos, historiadores, que também vão começar a olhar para esse cenário, né? Porque você imagina que entre 1800 e bolinha e 1900, a Inglaterra está passando por uma mudança profunda aqui, né? O mundo que adota o capitalismo, ele está passando por uma mudança profunda nas relações sociais. E a Inglaterra é o epicentro dessa mudança, né? Então, você estar na Inglaterra nesse momento é você olhar, é você ser testemunha ocular da passagem do mundo para uma unidade contemporânea. Porque você ali está vendo como é que o capitalismo está funcionando, como é que funciona a relação entre capital e trabalho, como é que os trabalhadores se portam, como é que acontecem as greves, como é que os sindicatos funcionam. Então, Londres é uma simulação do mundo pós-revolução industrial, né? E quem está em Londres observando o mundo, ou quem vai a Londres para fazer isso, ou quem se corresponde com pessoas de Londres, enfim, são alguns intelectuais que serão responsáveis, inclusive, por formular aquilo que a gente chama de doutrinas sociais, né? Ou as primeiras doutrinas sociais do mundo contemporâneo, tá? E a gente sempre destaca três movimentos aqui. O primeiro, a gente vai chamar de socialismo utópico, tá? O precursor desse movimento é o francês Charles Fourier, e ele defende que a sociedade seja dividida em falancérios, né? Tem alguém falando, não sei se é aqui ou é aí. Ele defende que a sociedade seja organizada em falancérios. São grupos de 2.000 pessoas, comunidades pequenas com 2.000 pessoas, onde cada um vai exercendo ali a sua função
de acordo com as suas habilidades, né? E aí, para você dar conta de todas as demandas de um grupo desses, você estabeleceria uma relação de troca entre cada falanstério, né? A proposta era tida como utópica, porque é algo irrealizável, né? E esse socialismo, na verdade, o nome era socialismo, ponto. Quem chamou de utópico foi a galera que criticou isso aí, né? Que foram alguns contemporâneos ao Fourier e algumas pessoas das gerações subsequentes, que achavam essa ideia dele absurda, né? A geração seguinte é a do socialismo mais barra pesada, porque eu tenho o Karl Marx e o Friedrich Engels, que são os dois precursores daquilo que a gente chama de socialismo científico, e que corresponde numa ideia de socialismo baseado na prática revolucionária. Porque o socialismo utópico, o Fourier defendia, por exemplo, que... Aliás, Fourier não. Tinha um outro utópico chamado de Saint-Simon. Ele defendia que... Perdão, falei besteira. Robert Owen era um outro socialista utópico que defendia que tudo isso aqui deveria ser organizado de forma espontânea, com a própria boa vontade dos indivíduos em abrir mão da sua fortuna para viver em comunidades autossuficientes, né? Então, o Marx, ele vive ali na segunda metade do século XIX, finalzinho da primeira metade do século XIX, né, a partir de 1840 ele já está escrevendo umas coisas interessantes, e na segunda metade do século XIX é que está o auge da sua obra intelectual. O que o Marx faz? Marx é um alemão, filósofo, tá, que estuda direito, é discípulo de Hegel, tá? Que o Fábio vai falar provavelmente em algum momento do ano com vocês. E o Marx, ele é um indivíduo que enxerga a sociedade. Ele não é um indivíduo alheio à sociedade. Então, parte do seu estudo é sobre a Inglaterra do século XIX, é sobre o que acontece na Inglaterra e o que está acontecendo entre as relações entre capital e trabalho. Então, o que o Marx faz? Ele resolve estudar a Inglaterra. E estudar a Inglaterra nesse momento é estudar o capitalismo. E aí o Marx começa a tentar entender a engrenagem do capitalismo. Ele vai cantando algumas pedras. Por exemplo, ele diz que no capitalismo existe o dono dos meios de produção e existe o cara que vende a sua força de trabalho para o dono dos meios de produção. Ele vai dizer também que o salário que é pago ao trabalhador, ele corresponde a um valor pequeno de toda a riqueza que esse trabalhador gera para o seu patrão. E o Marx vai dizer que a riqueza total gerada pelo trabalhador, menos o salário que o trabalhador recebe, ou seja, a diferença entre o que o trabalhador produz e o que o trabalhador recebe, o Marx vai chamar de mais-valia. Então, o Marx estabelece esses dois conceitos, né? Ele diz que no capitalismo vai ter um cara que é o dono dos meios de produção e a gênese do capitalismo é a existência da mais-valia. É ela que permite o capitalista oferir lucros das suas indústrias, né? Oi. Desculpa atrapalhar, é porque eu me perdi numa coisa. Essa diferença do socialismo utópico para o socialismo científico tem relação com o quê? Com as desigualdades sociais? Essa o quê? Essa diferença que você falou? Do socialismo utópico para o socialismo científico. Na verdade, os dois socialismos entendem que a sociedade é desigual. Só que o socialismo científico ele vai mais a fundo, ele estuda mais a fundo o capitalismo. O socialismo utópico está mais preocupado em formular soluções para a desigualdade. O socialismo científico ele está preocupado mais em estudar a fundo o problema da desigualdade e a dar soluções mais fundamentadas dos problemas detectados, tá? Então, o socialismo utópico seria mais sobre as questões de dentro das indústrias, tipo, trabalho, essas coisas, e o socialismo científico seria sobre a distribuição da renda. Não, na verdade, os dois estão atentos à desigualdade. Os dois falam em distribuição de renda, falam em exploração
do capitalista sobre o proletário. A diferença é que no socialismo utópico, o Fourier e os contemporâneos a ele, eles não estudam o capitalismo a fundo como estuda o Marx. O que o Marx ele tenta fazer? O Marx tenta dar à sua teoria uma base científica, porque dar uma base científica é você validar a sua tese. E o que o Marx dizia? O Marx dizia que os socialistas utópicos eles propunham soluções irreais porque eles não tinham identificado realmente qual era a estrutura do capitalismo. E o Marx dizia que se os socialistas utópicos tivessem estudado o capitalismo a fundo, eles perceberiam que essa solução aqui de criar uma sociedade dividida em grupos de 2.000 pessoas, isso aqui seria inviável, tá? Por um simples motivo. O Marx ele vai dizer para a gente que no capitalismo o burguês ele é dono dos meios de produção, ele não vai abrir mão disso. Então, o que o Marx tenta fazer? O Marx tenta dar uma cara científica para a sua teoria, tá? E como é que ele faz isso? Ele estuda a sociedade, ele formula um modelo para entender a sociedade, tá? Ele começa ao longo da história, identificar que esse modelo que vale para a Inglaterra do século XIX pode ser aplicado em diferentes sociedades, em diferentes tempos históricos. Então, Marx observa que a Inglaterra do século XIX funcionava assim. Você tinha os burgueses, capitalistas, donos dos meios de produção, e você tinha os proletários que eram explorados, vendiam sua força de trabalho e por aí vai. Só que o Marx observou que na fase anterior ao capitalismo, ou seja, no feudalismo, você tinha senhores e servos, que funcionavam basicamente na mesma lógica. Um tem os meios de produção e o outro vende a sua força de trabalho. E o Marx viu também que lá na antiguidade, no escravismo em Roma, esse modelo de entendimento de sociedade também poderia ser aplicado. O que o Marx estava fazendo? O Marx estava dando cara de ciência para sua teoria social. Por isso que a gente chama o socialismo do Marx de socialismo científico. E o Marx observa que o escravismo em Roma gerou uma situação de conflito social tão grande que da luta entre aquelas classes, ou seja, entre a classe dos que exploravam e a classe dos que eram explorados, você gerou um novo modelo que era o feudalismo. E o Marx vai dizer para a gente que das tensões geradas entre os que exploram e os que são explorados no feudalismo, você gerou uma tensão tão grande que acabou ocasionando um outro modelo, que é o capitalismo. E o Marx vai observando que a história da humanidade é o relato da luta de classes. Porque ele vai dizer que, independente da época que estejamos falando, sempre nas sociedades históricas, sempre vai ter alguém que é dono dos meios de produção e que explora alguém que não é dona dos meios de produção. Então, Marx vai dizer para a gente que do escravismo passamos para o feudalismo, depois para o capitalismo, e agora seria o momento do proletariado, ou seja, dos que seriam explorados, se organizarem, tomarem o poder e gerarem uma nova sociedade, que seria o tal do socialismo. Beleza? Beleza, obrigada. Então, quando a gente fala de Marx, a gente está falando de 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a crença na ideia de que no capitalismo existe um cara que é dono dos meios de produção. Esse cara é o burguês. A segunda crença é a crença na ideia da mais-valia, em que o trabalhador vende a sua força de trabalho por um valor muito pequeno, que não corresponde à riqueza que ele produz para o capitalista. E a terceiro pilar é a crença na luta de classes, tá? É a crença na ideia de que toda sociedade, em qualquer tempo histórico vivido, toda a sociedade viu-se diante de uma situação onde uma elite era dona dos meios de produção e explorava a maior parte da sociedade que tinha apenas a sua força de trabalho para vender. Tá? E, diante disso, o que o Marx vai dizer para a gente? Que
Os utópicos eram utópicos, porque acreditavam que seria possível a gente organizar as sociedades em comunidades com menos de 2.000 pessoas, onde cada um trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse. Olha que coisa bonita. O Marx diz que para chegar numa etapa de igualdade social, tem que ir para a porrada. Ele diz que o proletariado deve tomar o poder político das mãos da burguesia por meios revolucionários e implantar a ditadura do proletariado, até por fim às desigualdades sociais. Então, repara como é que as duas teorias são bem diferentes, né? O socialismo utópico fala em criar sociedades com comunidades de 2.000 pessoas, cada um trabalhando de acordo com as suas necessidades, só que os utópicos não falam como fazer isso. E alguns utópicos falam até em a burguesia abrir mão voluntariamente das suas propriedades. Aí vem o Marx, cara, e dá 3 bofetadas nos utópicos e mostra que é impossível isso acontecer, que a sociedade só chegaria nessa etapa no momento em que trabalhadores pegassem armas, tomassem poder e promovessem uma ditadura do proletariado. Beleza? Lembrando que até o Marx morre em 1885, o Engels, seu fiel escudeiro, vai concluir a obra mais importante do Marx, que é O Capital, tá? E, a partir da morte do Marx, o pensamento dele vai ser cada vez mais estudado na Europa e no mundo, dando origem àquilo que a gente chama de marxismo. Então, marxismo é o corpo teórico das ideias do Marx que foram estudadas pelas gerações posteriores à morte do pensador alemão. Porque o próprio Marx não era marxista, né? Marx, ele defendia um monte de coisa, pensava um monte de ideias, escreveu uma cacetada de coisa, uma obra vasta, mas o Marx não era marxista. Ele defendia... Não dá nem para dizer que Marx era socialista, tá? Você não encontra referências do Marx se intitulando dessa forma, não. O que ele fala é isso aqui. Para chegar no movimento de igualdade social, acabar com a luta de classes, acabar com as classes sociais, é através da luta armada, né? Quem vai dizer que Marx é socialista são as gerações que vieram depois da morte dele, né? E aí você vai ter um cara contemporâneo ao Marx, só para a gente encerrar essa aula, que é o Mikhail Bakunin, que é um pensador, esse sim, se intitula anarquista, tá? Que critica muito Marx e o modo como Marx pensa a sociedade, porque o Bakunin e o Marx, eles têm um ponto em comum, tá? Os dois identificam que existe uma luta de classes na sociedade, existe a exploração do trabalhador e poucas pessoas são donas dos meios de produção. E Marx e o Bakunin também são consoantes no discurso na ideia de que você precisa destruir o Estado, porque o Estado é quem sustenta e reproduz todas as desigualdades. O problema é que o Bakunin, ele vai ser contra, e esse é o maior ponto de divergência para o Marx, é que o Bakunin vai ser contra a organização de trabalhadores em partidos políticos, por exemplo, e ele vai ser contra o que o Marx chamava de etapa de transição para o comunismo, tá? Vou abrir parênteses aqui. O Marx dizia que a etapa final da sociedade, onde todos de fato seriam iguais, essa etapa final era o comunismo. Só que entre o capitalismo e o comunismo haveria uma etapa de transição, que seria o socialismo. Então, nessa etapa de transição, os proletários, eles começariam as transformações para você mudar a sociedade. O que os anarquistas defendem? Uma passagem direta para o comunismo. Porque os anarquistas vão argumentar que, no momento que o proletário tomar o poder e implantar um socialismo visando o comunismo não vai chegar. Porque a etapa de transição, ela vai ser sedutora o suficiente para que os socialistas se acomodem naquele estágio.
onde eu ainda tenho a presença do Estado, a presença do partido, de um partido político, a presença das classes sociais. A diferença é que agora tem uma classe dirigente de proletários e o resto da população. Mas você, de acordo com a crítica anarquista, você estaria ainda assim reproduzindo os mecanismos de classe do capitalismo. Então, a principal diferença entre o anarquismo e o socialismo científico é que o anarquismo defende uma passagem direta para o comunismo e o socialismo científico defende uma passagem de transição para você preparar a sociedade até o comunismo. Ficou claro até agora? Ficou claro esse tópico para vocês? Sim. Dúvidas? Dúvidas sim ou não? Não. Beleza. Vou encerrar aqui. Na semana que vem, eu entro no iluminismo e a gente vai observar como é que nessa aula de hoje a gente viu a passagem para o mundo contemporâneo sobre o viés econômico. Na aula que vem a gente vai observar isso do ponto de vista filosófico. Então, a gente vai observar o iluminismo e como é que ele chega e como é que ele sustenta a Revolução Francesa no século XVIII. Beleza? Beijos a todos e a todas. Até semana que vem.